Oremos. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, ao seu nome seja dada toda a honra e toda a glória. Porque o Senhor é um Deus maravilhoso, que tem este mundo na palma das suas mãos, tem o controle de todas as coisas, dos reinos, das nações, das intenções do seu povo. E nós lhe agradecemos, Pai, porque o Senhor está conosco, nos tem trazido muita luz, nos tem dado uma compreensão mais correta, mais nítida de todos os acontecimentos que estão a ter lugar neste momento, mas nós também lhe agradecemos pela luz que temos recebido da sua palavra. Que o Senhor nos fortaleça, nos santifique e que nós criemos condições para que Jesus habite em nós a cada instante. Tudo isto pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Primeiros Escritos, página 229, Guilherme Miller, capítulo 54. Deus mandou o seu anjo mover o coração de um lavrador que não havia crido na Bíblia, a fim de o levar a examinar as profecias. Deus tem sempre formas muito inusitadas, não é, de trabalhar. Anjos de Deus repetidamente visitavam aquele escolhido para guiar o seu espírito e abrir à sua compreensão profecias que sempre tinham sido obscuras para o povo de Deus. Só uma pergunta que me lembrei agora. Tinha entrado um casal aqui para o grupo, mas eu nunca vi eles aqui. Eles trabalham, Belinha. Eles ouvem depois. Ok. E O Jair também, e a Janete. exatamente. Também estou a ver aqui a Cláudia Pedrino, que normalmente não consegue estar connosco, mas hoje está aqui connosco. Graças a Deus. Ótimo. Foi-lhe dado o início da cadeia de verdade. Ele foi levado a examinar elo após elo, até que olhou maravilhado e admirado para a palavra de Deus. Viu ali uma perfeita cadeia de verdades. A palavra que ele havia considerado como não inspirada abria-se-lhe agora ante a visão em sua beleza e glória. Viu que uma parte das Escrituras explica outra, e quando uma passagem estava fechada à sua compreensão, encontrava em outra parte da palavra aquilo que a explicava. Olhava a santa palavra de Deus com alegria e com o mais profundo respeito e temor. Acompanhando as profecias em seu curso, viu que os habitantes da terra estavam vivendo nas cenas finais da história deste mundo. Contudo, não o sabiam. Olhou para as igrejas e viu que estavam corrompidas. Esta corrupção das igrejas é muito interessante e está muito bem descrita no Grande Conflito. Há um capítulo que fala precisamente nisto. Salvo erro, é o capítulo 21. Não sei se os irmãos já leram com atenção, mas é um capítulo a estudar. Belinha, Havia Sim. outro assunto que deveria ser falado. Bem, a minha igreja está corrompida? Pois, é verdade. Haviam tirado de Jesus as suas afeições. Cá está o ponto. Por isso é que ele tem ciúme. A imagem que cria ciúme lá de Ezequiel 8 é por causa disto, porque tem tirado de Jesus as suas afeições. Tem tido um coração dividido. O coração delas, o amor delas não é só por Jesus. Colocando-as no mundo. Estavam a buscar honras mundanas, em vez daquela honra que vem de cima. Apoderavam-se das riquezas mundanas, em vez de acumular o seu tesouro no céu. Já agora digam-me, quando a Bíblia diz: não ajunteis tesouros na terra, mas ajuntai tesouros no céu, em poucas palavras, o que é que isso quer dizer? Podem abrir os micros. É aquela história, Belinha. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É isso aí. É isso que significa juntar tesouros no céu? Na minha opinião, juntar tesouros no céu é
trabalhar para almas serem ganhas para o reino do céu, porque Isso quando também. a gente ganha uma alma para o reino do céu, a gente está juntando um tesouro, uma joia na nossa coroa. Isso mesmo. Exatamente. Bem, É isso mesmo. Essa é a minha, Portanto, o que é essa é a minha opinião também. Bom dia. Essa é também a minha opinião. exatamente o que é precioso para Deus são as pessoas. Portanto, juntar tesouros no céu é juntar pessoas no reino de Deus. É isso. Eu acho que isso está no maior discurso de Cristo, né? Não sei. É, Talvez. eu Ó, já li Glorinha, alguma coisa nesse sentido, depois eu posso se, procurar. se conseguires essa passagem, coloca aqui, está bem, por favor? Ok, ok. Obrigada. Pois lá está, apoderavam-se das riquezas mundanas, das coisas, em vez de acumular o seu tesouro no céu, as pessoas. Via hipocrisia, trevas e morte por toda a parte. O seu espírito agitou-se dentro dele, do Guilherme Miller. Deus o chamou para deixar a sua lavoura, assim como chamar Eliseu para deixar os seus bois e o campo do seu trabalho, a fim de seguir Elias. Com tremor, Guilherme Miller começou a desvendar ao povo os mistérios do reino de Deus, transportando os seus ouvintes através das profecias até o segundo advento de Cristo. Com cada esforço que fazia, adquiria força. Assim como João Batista anunciou o primeiro advento de Jesus e preparou o caminho para a sua vinda, Guilherme Miller e os que com ele se ajuntaram proclamaram o segundo advento do Filho de Deus. Fui transportada aos dias dos discípulos e mostrou-se-me que Deus tinha uma obra especial para o amado João cumprir. Satanás estava decidido a impedir esta obra e induzir os seus servos a destruírem João. Deus, porém, enviou o seu anjo e maravilhosamente o guardou. Todos os que testemunharam o grande poder de Deus, manifesto no livramento de João, ficaram estupefactos. E muitos se convenceram de que Deus estava com ele e de que o testemunho que dava a respeito de Jesus era correto. Aqueles que procuravam destruí-lo ficaram com receio de tentar novamente tirar-lhe a vida e foi-lhe permitido continuar a sofrer por Jesus. Lembram-se, já tinham tentado matá-lo várias vezes. E a última vez tinham colocado João, sabem aonde? Num caldeirão de azeite a ferver. Mas ele não fritou. Então o Império Romano pensou, não vale a pena tentar matar este indivíduo, porque ele não morre. Então enviaram-no, desterraram-no para a ilha de Patmos. E foi lá, naquela solidão, que Deus lhe revelou aquilo que nós hoje temos no Apocalipse. Ias dizer alguma coisa, Adénis? Está fechado o teu micro. Tens o micro fechado. Continua fechado. agora deu. Você vai ver que, desde o início da nossa leitura de hoje, e ela praticamente permeia todo, é que Deus assiste as pessoas que ele deseja com anjos. Você vai ver, no início, o anjo guiou Guilherme Miller, agora o anjo verifica aqui que está com João, e a gente percebe quanto a gente está sendo assistido por eles. Temos que buscar mais essa realidade na nossa vida. É verdade. Foi Posso acusado falar? falsamente por seus. Como? Posso falar? Aham. É, outra parte que eu achei interessante é que se a gente observar as pessoas que Deus separou para o ministério dele, a maioria deles no passado, na Bíblia, e a gente vê que eles foram separados da, da comunidade onde eles estavam, para que eles pudessem ter um relacionamento com Deus
que não tivesse, que eles não ficassem tendo que dividir a atenção naquele momento para aquele momento especial. Aconteceu com Eliseu, aconteceu com Abraão, aconteceu com Elias, então, e a gente vê com o discípulo João também. E nos dias de hoje, eu acredito que às vezes a gente tem que ser separado do nosso povo, falo da nossa comunidade, para que em outro lugar a gente tenha essa condição de separar mais tempo para Deus ou de passar mais tempo com Deus. Se a gente consegue fazer isso na nossa família, no nosso círculo, continua tudo bem, mas se não, Deus, na misericórdia dele, eu falo isso porque eu e a minha irmã Catinha, se nós não tivéssemos saído do Brasil, fosse para um país estranho, aprender uma nova língua, nós não teríamos entrado em contato com essa mensagem que hoje, pela graça de Deus, não só temos, mas estamos tentando levar para a nossa família e para outros ao nosso redor. Então, essa separação vem para fortalecer nossa comunhão com Deus, nosso relacionamento com Deus, se nós permitirmos. Se não, ficarmos murmurando, criticando e dizendo que é culpa de Deus que estamos sozinhos no outro país, que não tem ninguém para... tudo depende de como a gente aceita o processo. Amém. Estavas a falar. Ai, a Glorinha já colocou aqui, já vou ler. Estavas a falar, Cláudia, e eu estava a pensar exatamente na minha situação. Já tenho pensado. Reparem, nós, pronto, já devido à situação, à doença do meu marido, nós deixámos. Não foi só por isso, pronto, mas isso também foi. Deixámos de frequentar a igreja. Não quer dizer que não irei lá outra vez, mas outras vezes, mas pronto, esse é um facto. Depois, numa altura em que se descobriu a doença que ele tem, a minha filha já estava fazendo preparativos para ir para a Suíça e foi. Portanto, eu tenho um filho nos Estados Unidos, uma filha na Suíça e um filho que está a 400 quilómetros de distância. Agora está aqui, mas vai para lá. Portanto, está distante, nós ficamos aqui sozinhos. E o ficar sozinhos e agora sair daqui e ir para o campo, a Cláudia estava a falar e eu estava a pensar nisso. Será que não é que Deus está conduzindo as coisas nesse sentido? Deus sempre trabalha, a providência dele às vezes não é clara aos nossos olhos. Sim. E por isso que eu falo, isso depende de como a gente aceita, encara a situação. Porque se a gente parar e começar a murmurar, e daí a gente está impedindo o cumprimento da providência divina na nossa vida. Eu falo isso por mim mesma, porque eu vejo hoje como Deus é maravilhoso, como ele é especial, de maneira assim que jamais ia passar pela minha cabeça o que ele tem feito na minha vida e pela graça de Deus irá fazer na vida dos meus filhos também e da nossa família toda. Amém, Interessante. amém. Então a Glorinha colocou aqui uma citação que está no Conselhos sobre Mordomia e diz o seguinte: Cristo roga, ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem. Mateus 6,20. Essa obra de transferir as vossas posses para o mundo de cima é digna de todas as vossas melhores energias. É da maior importância e envolve os vossos interesses eternos. O que dais à causa de Deus não é perdido. Tudo o que é dado para a salvação de almas. Tudo o que é dado para a salvação de almas e para a glória de Deus é empregado num empreendimento de maior êxito desta vida e da vida futura. Os vossos talentos de ouro e prata, se dados aos banqueiros, estão aumentando o valor, o que será registado em vossa conta no reino dos céus. Deveis ser os recipientes da riqueza eterna que aumentou
na mão dos banqueiros. Ao dardes à obra de Deus, estáis ajuntando para vós tesouros no céu. Tudo o que ajuntais lá em cima está livre de desastre e perda e aumenta, tornando-se bens eternos e duradouros. Não era bem isto que estávamos à espera, porque aqui está mesmo a falar de recursos financeiros. Mas ok, vamos avançar. Quero salientar aqui a frase que está aqui, que diz: a João foi-lhe permitido continuar a sofrer por Jesus. Então parece que o sofrer por Jesus é mesmo uma honra. Foi-lhe permitido continuar a sofrer por Jesus. Foi acusado falsamente por seus inimigos e finalmente banido para uma ilha deserta, aonde o Senhor enviou o seu anjo para revelar-lhe acontecimentos que deveriam ter lugar na terra e a condição da igreja até o fim, as suas apostasias e a posição que ela deveria ocupar se quisesse agradar a Deus e finalmente vencer. O anjo do céu, realmente a Denis fala aqui muito do anjo, não é? Do É. ministério dos anjos. É verdade. Parece que é Jesus, Aqui parece. porque está com letra grande. É. O anjo do céu veio a João com majestade, brilhando o seu rosto com excelente glória de Deus. Revelou a João cenas de profundo e palpitante interesse na história da Igreja de Deus e apresentou-lhe os perigosos conflitos que os seguidores de Cristo deveriam suportar. João os viu passar por violentas provações, serem embranquecidos e provados e finalmente vitoriosos, gloriosamente salvos no reino de Deus. O semblante do anjo se tornou radiante de alegria e tornou-se extraordinariamente glorioso ao mostrar ele a João o triunfo final da Igreja de Deus. Quando o apóstolo contemplou o livramento final da Igreja, ficou fora de si ante a glória daquela cena e com profunda reverência e temor caiu aos pés do anjo para o adorar. O mensageiro celestial imediatamente o levantou e mansamente o reprovou, dizendo: vê que não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Apocalipse 19:10. O anjo mostrou então a João a cidade celestial com todo o seu resplendor e deslumbrante glória, e ele, extasiado e vencido, esquecendo-se da reprovação anterior do anjo, de novo se prostrou para adorar a seus pés. É novamente proferida a suave reprovação. Vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Apocalipse 22:9. Pregadores e o povo têm considerado o livro do Apocalipse como sendo misterioso e de menos importância que outras porções das Escrituras Sagradas. Vi, porém, que este livro é, na verdade, uma revelação dada para o benefício especial daqueles que vivessem nos últimos dias, a fim de os guiar no descobrir da verdadeira posição e seus deveres. Deus encaminhou a mente de Guilherme Miller para as profecias e deu-lhe grande luz quanto ao livro do Apocalipse. Se as visões de Daniel tivessem sido compreendidas, o povo poderia melhor ter entendido as visões de Jesus. Mas no tempo devido, Deus moveu o seu servo escolhido, que com clareza e no poder do Espírito Santo desvendou as profecias e mostrou a harmonia das profecias de Daniel e de João e outras partes da Bíblia e fez falar aos corações do povo as advertências sagradas e terríveis da palavra, para se prepararem para a vinda do Filho de Deus, do homem. Profunda e solene convicção repousou sobre a mente dos que o ouviam, e ministros e povo, pecadores e ateus, voltavam-se ao Senhor e buscavam preparar-se para estar em pé no juízo. Anjos de Deus acompanhavam Guilherme Miller em sua missão.
Portanto, era mais do que um. Ele era firme e denudado, proclamando destemidamente a mensagem a ele confiada. Um mundo que jazia na impiedade e uma igreja fria e mundana eram bastante para suscitar a atividade todas as suas energias e levá-lo voluntariamente a suportar trabalhos, privações e sofrimento. Embora a ele se opusessem cristãos professos e o mundo, e rudemente o atacasse, em Satanás e seus anjos, não cessou de pregar o evangelho eterno às multidões, onde quer que era convidado, fazendo repercutir longe e perto o clamor: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Apocalipse 14:7. Algum comentário? Uma bela descrição. Uhum. Ô, Belinha, Sim. eu sabia que eu tinha visto no Caminho a Cristo uma descrição mais clara, sabe? Eu vou mandar aí no chat você ler, por favor. Ok. Sim, senhora. Então, vamos para outro capítulo, 55, a mensagem do primeiro anjo. E aqui agora vamos começar um assunto bem interessante. Isto agora vai fazer aqui ligações com muitas coisas que nós já conhecemos. Vi que Deus estava na proclamação do tempo, em 1843. Era seu desígnio suscitar o povo e trazê-los a uma condição em que seriam provados, na qual decidiriam ou pró ou contra a verdade. Ministros se convenceram da exatidão da atitude assumida quanto aos períodos proféticos, e alguns renunciaram ao seu orgulho e deixaram os seus salários e igrejas para sair de um lugar para outro, a fim de apregoar a mensagem. Mas, como a mensagem celestial não pôde encontrar lugar nos corações, senão de poucos dos ministros professos de Cristo, a obra foi colocada sobre muitos que não eram pregadores. Estou aqui a ler a mensagem que a Glorinha colocou. Não colocaste a referência. Ok. Só um minuto, vou Alguns, colocar. sim, alguns deixaram os seus campos para fazer soar a mensagem, enquanto outros eram chamados das suas oficinas e mercadorias. E mesmo alguns profissionais foram compelidos a deixar as suas profissões, a fim de se empenharem na obra impopular de proclamar a mensagem do primeiro anjo. Ministros puseram de parte as suas opiniões e sentimentos sectaristas e uniram-se na proclamação da vinda de Jesus. Onde quer que a mensagem era apresentada, comovia o povo. Pecadores arrependiam-se, choravam e oravam pedindo perdão, e aqueles cujas vidas se tinham caracterizado pela desonestidade estavam ansiosos por fazer a restituição do alheio. Eis experimentavam a mais profunda solicitude para com seus filhos. Aqueles que recebiam a mensagem trabalhavam com seus amigos e parentes, não convertidos, e pesando sobre as suas almas a importância da solene mensagem, advertiam-nos e rogavam-lhes para que se preparassem para a vinda do Filho do Homem. Tratava-se de muita dureza de coração quando se não rendiam a tão grande peso de evidências apresentadas pelas sinceras advertências. Esta obra purificadora da alma retirou as afeições das coisas terrestres, levando-as a uma consagração
nunca antes experimentada. Oh, Alguém glória. quer fazer algum comentário? É o que nós precisamos buscar agora, nesse tempo, Belinha. É, sem dúvida. Essa Posso obra, falar? sim, sim, claro. Ontem eu estava assistindo um vídeo de um grupo americano, que também participa da mesma, acredita nas mesmas coisas. E é interessante que ele estava fazendo referência às igrejas, da, do Apocalipse, né? Das 7 igrejas. E, e ele falou uma coisa que eu achei, eu nunca tinha pensado nisso antes, mas que as 3 últimas igrejas vão existir concomitantemente até a volta de Jesus. E ele fala que as pessoas que agora estão acordando, se arrependendo e aceitando a mensagem do Filho de Deus e do Deus Pai, vão então voltar às raízes da nossa igreja, o que significa vão voltar a pertencer à igreja de Filadélfia. E a gente vai ver esse trabalho maravilhoso que aconteceu durante o tempo da igreja de Filadélfia se repetir na vida dos filhos de Deus que estão aceitando essa mensagem. O que a irmã acha? Acho isso muito interessante. É, Mas existe. na verdade, as 7 igrejas têm algo que a última igreja deve ter. Mas até eu vou dar uma avaliada nessas 3 últimas, porque existem nuances que a igreja de Laodiceia tem, a igreja de Éfeso tem, todas elas têm que ter alguma particularidade das 7 igrejas, porque as 7 igrejas elas representam a plenitude da igreja que Cristo vai voltar e vai se ter. Filadélfia era conhecida por o amor entre irmãos. Aliás, é o significado da palavra Filadélfia. Isso, Filéu, E realmente isso falta muito. né? O amor filéu. Eu acho que conforme a gente volta às raízes, aos fundamentos da nossa fé, que foram erigidos no tempo dos pioneiros, também o amor de Cristo vai encher mais e mais a nossa vida, como a, quando a pureza da vida cristã, do que a gente acredita agora, que Deus está mostrando para a gente, falo para mim agora, mas para você já faz tempo, a questão de que não existe trindade, e muitas outras questões que a gente vai aprendendo conforme a gente vai implementando a reforma de saúde, de vestuário, do que a gente vê, o que lê, o que assiste, o que fala, tudo isso vai fazer com que a pureza e o amor da Igreja de Filadélfia volte a encher as nossas vidas. Achei muito interessante o que ele estava falando, porque ele estava falando que a Igreja de Laodiceia, que é a última igreja, não, não, a gente às vezes pensa, nós somos todos da Igreja de Laodiceia, mas, na verdade, a Igreja de Laodiceia é aqueles que conhecem a verdade, mas rejeitam isso. E isso está dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia nesse momento. Os que têm esse grupo de que conhece a verdade sobre o Deus Pai e o Deus Filho, e está rejeitando, e o grupo que ainda não conhece, mas quando conhece e aceita, volta ao tempo primitivo, volta ao tempo da Igreja de Filadélfia. Então, achei isso interessante. O que os irmãos acham? Temos Não, que eu estudar. acho mesmo interessante porque Laodiceia, há um chamado para sair de Babilônia. Não é sai dela, povo meu. Esse sair de Babilônia, nós não somos Babilônia, nós somos o espírito, o nosso espírito é o espírito de Laodiceia. Não é? Já sei disso tudo. Eu sei disso tudo como o Belsazar. E tu, Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isso. E, portanto, o espírito de Laodiceia é este. Eu sei tudo, mas não faço nada.
E é esta falta de amor, este egoísmo, esta egolatria em que nós vivemos, não é? Todos cheios de nós mesmos, cheios de justiça própria, cheios de autossuficiência. Eu sei, eu já conheço isso tudo, ninguém vai me ensinar nada de novo, que está caracterizando o espírito, no fundo, o espírito de Babilônia. E não é por acaso que há uma citação, que eu já coloquei aqui no grupo, em que Ellen White diz que nós corríamos o risco de nos tornarmos uma filha de Babilônia. E, portanto, regressar ao espírito de Filadélfia, que é o amor entre irmãos, que foi aquilo que se perdeu lá em Éfeso. Éfeso tem, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E, portanto, este retornar a este espírito de Filadélfia é muito, faz sentido, faz muito sentido. Sim, Vera. Ah, eu queria falar duas coisitas. Uma delas é, Denis, não é o amor filéus que nós temos que ter, porque esse amor é HP. humano. Nós temos que ter o amor HP, É, porque se não for o amor HP ou HP, não adianta de nada. É preciso isso que o é Espírito de verdade. Cristo é que habitar em nós. Uhum. E outra coisa que eu queria mencionar, Cláudia, se tu puderes mandar o vídeo para mim, esse vídeo que tu ouviste, eu gostaria muito de ouvir também. Também quero. A Belinha também quer. Posso sim, é que está em inglês, por isso que eu não coloquei aqui no grupo, mas eu posso mandar para Don't você. Para mim está worry. tudo bem. Para Então mim tá está tudo bom. bem, podes mandar. Vou Ô, colocar aqui no Cláudia, Don't grupo. worry. Sim, Ok. Cláudia, Outra, coloca, outra coisa que eu sim, gostaria. coloca no grupo, porque aqueles que entenderem vão assistir, né? sim, Os que coloco não sim. entenderem, nós que entendemos, a gente pode colocar ali comentários no grupo para que ajudem aqueles que não entendem. Tá Nós bom. podemos fazer isso. Se for YouTube, Eliana, se for YouTube, dá para ir buscar as legendas. Alguns dão, outros Sim. não. Nós temos que ver se dá. Se der, dá para Alguns, colocar as legendas e as pessoas verem. alguns aceitam Uhum, colocar legenda, outros já não aceitam. uhum, Tá no exato. YouTube. Eu E outra passo para você. Obrigada, Ah, Cláudia. E outra situação é, nós realmente está a haver uma transformação daquelas pessoas que estão a aceitar a verdade, que está a sair debaixo do pó do erro, mas o milagre vai ter que ser feito. Irmãos, não temos tempo para haver uma transformação como teve 40 anos Moisés, como teve Abraão e outros mais. Não há esse tempo para nós. E nós estamos a conhecer essa mensagem agora, eu estou a falar de mim. Estamos de mim e de alguns outros que também estão aqui presentes. E claro, que o Senhor também disse que os últimos terão que ser mais rápidos do que os primeiros, os que conheceram a verdade. E eu agora começo a entender porquê que essa mensagem está escrita. Mas a rapidez não quer dizer que haja uma transformação rápida de caráter. Eu continuo a pensar que tem que haver um milagre. Eu não estou a ver de outra forma a Vera estar no céu. Porque eu anseio, irmãos, anseio de todo o meu coração que esta Vera morra. Que eu não seja mais eu, mas Cristo em mim, como era Paulo. Mas, contudo, eu ainda não estou nessa etapa. Mas estou a trabalhar, quer dizer, estou a deixar Cristo trabalhar em mim e através de mim. Porque eu vejo que é a única forma, não tem outra. E dou graças a Deus por Ele mostrar-me isso. Muitas graças a Deus. Porque ainda tenho uma oportunidade. Eu clamei tanto a Deus para caminhar com Ele aqui na terra e estar um dia no céu, que eu creio que é pela sua misericórdia que Ele me está a mostrar estas coisas todas. Porque eu anseio, eu anelo, e nem toda a gente anseia, nem toda a gente anela isto. exato. Ah, Mensagens Escolhidas, volume 1, diz que a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades é o reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Então, o que é piedade? É exatamente uma nuance do amor, não é? Aqui na meditação matinal, Maranata, não está só aqui, mas aqui também está, que vem de parábolas de Jesus.
diz-nos algo interessante. A Vera falava dessa transformação, dessa perfeição, não é? Sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E diz-nos aqui o seguinte: sabem o que é perfeição? É isso que Deus espera de Laodiceia. E então diz assim: quando ah, perdão, a perfeição de caráter do cristão é alcançada, querem saber quando? Quando o impulso de auxiliar e abençoar outros brota constantemente do íntimo. Quando a luz do céu enche o coração e é revelada no semblante. A perfeição do caráter do cristão é alcançada quando o impulso de auxiliar e abençoar outros brota constantemente do íntimo. Bota isso Não é lá no bonito? grupo, Belinha. Bota isso lá no grupo. Sim, Encaminhei. vou É colocar lindo, já. é lindo e é a coisa que eu mais anseio da minha vida. Depois diz, então a piedade e compaixão de Cristo serão manifestas em nossa vida. Não ficaremos esperando os pedidos dos necessitados e infortunados. Não será necessário ouvir clamores para sentir as aflições dos outros. Atender o indigente e o sofredor será tão natural para nós como foi para Cristo fazer o bem. Então, é voltar ao primeiro amor, Não tem como ver a não é? necessidade de alguém e ficar com os braços cruzados. Não tem como. Isso não é ter Cristo. Sim, mas aqui diz que nem sequer é necessário isso. Esta é a perfeição. E é para lá que Deus nos está a chamar. Sejam perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Qual é essa perfeição? É isto. É estar constantemente brotando do nosso íntimo. Só Cristo. Só Cristo em nós é que pode fazer isso. Não é? Amém. Ok, então faz muito sentido, Cláudia, faz muito sentido o voltarmos a ser Filadélfia. E já agora, ela tem outras características. Filadélfia diz que, porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ó quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Muito bem, vamos avançar um pouco mais, só mais um pouquinho, está bem? Milhares foram levados a abraçar a verdade pregada por Guilherme Miller. E servos de Deus levantaram-se no espírito e virtude de Elias para proclamar a mensagem. Semelhantes a João, o precursor de Jesus, os que pregavam esta solene mensagem sentiam-se compelidos a pôr o machado à raiz da árvore e apelar aos homens para produzir frutos dignos de arrependimento. O seu testemunho era calculado a despertar as igrejas e afetá-las poderosamente e tornar manifesto o seu verdadeiro caráter. E ao repercutir a solene advertência para fugirem da ira vindoura, muitos que estavam unidos às igrejas receberam a mensagem salutar. Viram a sua apostasia e com lágrimas amargas de arrependimento e profunda angústia de alma, humilharam-se perante Deus. Isto aconteceu, mas eu creio e espero que vai voltar a acontecer. Hoje nós não Amém. vemos mensagens deste tipo. No outro dia estava a pensar, tem que vir uma poderosa mensagem para ir ao ponto, diretamente ao ponto, o testemunho direto. Hum?
e repousando sobre eles o Espírito de Deus, auxiliaram a fazer ressoar o clamor. Temei a Deus e dai glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Apocalipse 14:7. A pregação do tempo definido despertou grande oposição. Então, qual foi o problema da oposição que se levantou? Qual foi a causa? Porque é que eles se opuseram? Por causa do tempo definido. Quer dizer, Jesus Do estava às tempo. portas, não tinha como negar. Do tempo, irmãos. O problema é o tempo. E o grande conflito fala disto. Ministros e povo se levantaram contra. Eles diziam eles que não tinham nada contra. Só estavam contra a pregação do tempo. Isto é muito interessante. Até gostava de falar aqui um bocadinho sobre a questão do, do bom samaritano. Lembram-se do bom samaritano? Vamos fechar aqui o nosso tema, vou ver se eu consigo buscar os textos. O bom samaritano. Quem é o bom samaritano? É Cristo. O Adeni está aí, não está? Acho que sim. Estou. O samaritano é Cristo mesmo. É Cristo. E o que é que o bom samaritano fez? Carregou o desgraçado, não é? Que tinha sido atacado por Satanás, pelo pecado. E o que é que fez? Tratou as feridas Teve compaixão. E do, mais. E depois? Levou tratou as uma feridas. estalagem, Uhum. Sim. O que é estalagem? a igreja, A igreja. E o que é que disse a igreja? para cuidar dele, quando ele voltasse, Sim. ele daria, Pagou as, ele entregaria. Uhum. pagou as despesas. E quando ele Como? voltar, Ele pagou a Pagou as despesa despesas. do. O que é que ele pagou? Ele deixou lá ficar dinheiro, não foi? Ele Sim, deixou uma uhum. calção. Ele deixou uma calção De quanto? de alguns denários. Quantos? 2. 2. E nós temos numa outra parábola dizendo o que era um denário. A parábola dos trabalhadores da hora undécima. O que é um denário? Vamos procurar Ela representa o valor de um dia de trabalho, mas um dia. é Um dia. 2 denários é o quê? 2 dias. O que é 2 dias? 2000 anos. 2.000 anos. O que Jesus disse à igreja? Cuidem deles. Cuidem deles. E daqui a 2.000 anos eu volto. Uau! 3.000 anos. É isso? Ele disse isso entre o ano 27 e o ano 31. É isso Nossa, mesmo. nunca ouvi isso. Estamos a ouvir Mas agora. faz todo sentido. Amazing. É Não, sim, faz todo maravilhoso. sentido, mas nunca passou, nunca ouvi isso na vida. Deus não nos está a dizer tantas coisas. Não nos Sim. tem dito tantas coisas. Então agora é mais uma. Amém. Portanto, a igreja, eu não sei se ela tem feito isto. Não interessa. Ele falou para a igreja cristã. A igreja cristã precisa disto. E para ela cuidar deles, ela tem que ter amor. Continuamente a brotar do íntimo. O desejo de abençoar e de ajudar. Continuamente a brotar do íntimo. Isso só pode acontecer se Cristo habitar em nós. A maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades é o reavivamento da verdadeira piedade entre nós.
No caso, eu sou a igreja, né? Porque o Senhor habita em mim, eu sou a igreja, então eu tenho que cuidar. E isso tem que ser com clamor, só clamando, para Deus nos dar essa verdadeira piedade, ok? Vamos orar e depois podemos fazer alguns comentários. Oremos. Querido Deus eterno Pai que está nos céus, realmente do nosso íntimo só brotam coisas más. Só brota egoísmo, vaidade, orgulho, justiça própria, tantas coisas más. Mas nós queremos expulsar o Ismael das nossas vidas e que viva aqui apenas o Filho da promessa, o Senhor Jesus Cristo. Que Cristo habita em nós continuamente e de nós, de dentro de nós, do nosso interior, corram rios de água viva para colmatar a sede e a fome das pessoas. Quantas pessoas só querem, só precisam de ser amadas, estão a morrer à míngua de amor, de afeição, de atenção, só precisam disso. Outras precisam de outras coisas. E nós queremos ser essa fonte de água viva. Por isso, clamamos que o Senhor nos encha com o seu Espírito, que venha habitar em nós permanentemente e de nós brote continuamente o desejo de ajudar, de abençoar, de curar outras pessoas, sejam elas quais forem. É o que lhe suplicamos em nome de Jesus. Amém. 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 Comentários. Realmente a gente tem que. Essa promessa. Fala alto, Pode falar. desculpa. Ah. Eu penso assim, né? Falamos em perfeição, o que é ser perfeito, né? É andar com Deus. E como a gente anda com Deus? Quando você anda com Deus, você se preocupa com o próximo, né? Você se afasta do pecado, se afasta do eu e se preocupa com o próximo. E cuida do próximo. Faz o que Jesus fez, aquele homem que caiu nas mãos dos inimigos, né? Temos que fazer a mesma coisa. Isso é certo, Aldo. Nós temos que fazer, nós sabemos disso, mas nós não conseguimos fazer. Então só Cristo. E por isso é que Ele precisa viver em nós e nós criarmos condições, para isso é que serve o santuário, para nos mostrar as condições que precisamos criar para que Ele permaneça em nós e viva em nós. Diz Vera. Essa mensagem que tu deste, esse versículo bíblico, o Senhor já me deu essa promessa quando eu era evangélica. Do teu interior correrão rios de água viva. E eu na altura não tinha entendido e eu começo a entender agora o que é que o Senhor quer dizer com isso. Já veio a mensagem do Senhor, aquilo que eu conhecia há muitos anos, mas agora eu entendo o que é que o Senhor quer dizer. Rios de água viva, verdadeira água viva, não a falsa. Uhum. Isso. Mais alguém quer dizer alguma coisa? Eu gostaria de dizer, talvez não tenha muito a ver com a mensagem, mas é outra coisa que eu escutei ontem e eu achei muito interessante. Satanás quer fazer com que a gente viva num estado egoístico, né? E é, achei interessante a comparação que ele estava fazendo, porque nos dias de hoje a gente vê muito, tem uma companhia, a Apple, né? Que fez muitas coisas, o celular, o computador e tudo mais. E o que que ele colocou? É o iPad, o iPhone, o iWatch. E esse I é do eu. Então, é para fazer com que as pessoas, as crianças já nasçam com esse o iPod, o iPad e tudo mais, né? Eu achei muito interessante isso. E é impressionante a sutileza
das coisas que Satanás faz. E às vezes a gente não tem ideia. E às vezes a gente compra um celular ou um computador da Apple e fala iPhone, isso, qualquer que seja o coisa, e não está sabendo de que está só reafirmando ou afirmando um pouco mais o estado egoístico. É verdade, isso é interessante. Eu estou a rir, mas não tem piada nenhuma. Eu entendo a sua risada, porque às vezes a gente se pega descobrindo uma coisa que parece ser tão banal, mas que tem um profundo significado, como essa questão do iPhone e tudo mais. Eu Uhum, também dei essa risadinha, é uma risada nervosa do que a gente acaba de descobrir. é. Se alguém quiser as citações do samaritano, temos em Lucas 10:35 e do denário em Mateus 22. Os dois textos que nos mostram. E depois, já agora também, ah, quando diz que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, essas já todos nós conhecemos, não é? Se encontra em Porque segunda de Pedro, estou ouvindo, como? é, lendo a parábola, está falando se, se eles tiverem algum gasto a mais, ele, quando viesse, ele iria fazer essa, tá? Nem Vanir ouve-se muito mal. Pelo menos eu ouço muito mal, com cortes e soluços, não sei bem. é que eu estou trabalhando. Queria dizer para vocês, a Não parábola, dá para entender nada, Vanir. não, deixa. Ô, Belinha, Ok, meus irmãos? Sim? é, olha só o que está escrito aqui no Maior Discurso de Cristo, na página 89. Esse tesouro que Cristo considera precioso acima de toda avaliação corresponde às riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Os discípulos de Cristo são chamados suas joias, seu precioso e peculiar tesouro. Ele diz: como joias de uma coroa brilharão. Tornarei o homem mais escasso do que o ouro puro, mais raro do que o ouro de Ofir. Cristo considera seu povo em sua pureza e perfeição, como a recompensa de todos os seus sofrimentos, sua humilhação, seu amor, como o suplemento de sua glória. Cristo, o grande centro de onde toda a glória irradia. Todo o capítulo aqui, desde a página 88 à página 90, vem falando, vem trazendo esse conceito, sabe, de que as almas, né, são os tesouros que Cristo pedem que acumulemos no céu. Uhum. Ok, muito bem. Muito obrigada. A Vanir pede para eu repetir, é do dia 3 de Abril, Maranata, 3 de Abril, a definição de perfeição. Ok, irmãos, então tenham todos uma boa sexta-feira e até amanhã, se Deus quiser. Vamos encontrar-nos às 15 horas do Brasil, 19 horas de Portugal. Que Até amanhã, se amanhã, Deus se Deus quiser, quiser. tenham uma boa sexta. Bom dia para todos. A Bom dia todos. a todos.